Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. Em 25 de julho de 1824, os primeiros 39 imigrantes alemães chegaram em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Foi lá que agricultores, artesãos e diversos outros profissionais construíram os alicerces de uma história que ajudou a moldar a identidade gaúcha. No ano do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, a gente quer saber aí qual o legado dessa história aqui em Porto Alegre e também no estado. E quais são as perspectivas para próximos 200 anos? É o que a gente vai saber hoje aqui com o diretor do Departamento de Ensino e também vice-diretor do Instituto Goethe, Adrian Kisman. Também se soma ao nosso debate o vereador Thiago Albrecht. Também a gente convida a participar da nossa conversa a artista visual Martina Berger e também o jornalista e pesquisador Olavo Fröhlich. Acho que falei certo o nome, né, Olavo? Ok. Queridos, muito bem-vindos à TV do Parlamento. Muito bom contar com vocês aqui hoje para a gente poder falar de diferentes frentes e experiências, o quanto a contribuição da imigração alemã tem ajudado a sustentar realmente o estado aqui do Rio Grande do Sul. Não é à toa que no dia 25 de julho, na quinta-feira que passou, teve muita festa em São Leopoldo. Lá o Centro Cultural, em 25 de julho, reuniu lá uma diversidade de atividades. Olavo, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Sim, com certeza, nós estamos desde o início do ano festejando o ano do bicentenário. Então, nós temos um ciclo de palestras que nós chamamos de Colóquios da Imigração. Todos os meses temos um convidado especial falando sobre algum tema da imigração alemã, as festas típicas, jantares, almoços. No dia 25 de julho mesmo, a gente fez um almoço típico, bem germânico. Reunimos umas 300 pessoas para um almoço de dia de semana. Foi bem legal isso, né? E programação que não se encerra, segue até final de agosto, inclusive. Não, segue até o final do ano, na verdade. Do ano, né? que bom. Mas, a nível, digamos assim, de Estado, também segue até o final do ano, né? A comissão dos festejos, mas evidente que no mês de julho, agosto, tem festividades mais, digamos assim, um calendário mais intenso de atividades e festividades, de festejos. Inclusive o Centro Cultural 25 de Julho, no próximo dia 7 de agosto, completa 73 anos. Então, evidente que também é uma data que a gente vai celebrar de alguma forma. Tem que celebrar, a gente não pode deixar isso passar em branco. A gente gostaria também de agradecer a presença aqui também do Instituto Goethe, que tem uma participação super importante aqui na capital gaúcha, também na região metropolitana, no estado como um todo, né, Adrian? Dentro dessa valorização da história, vocês conseguem ali, além do ensino, fazer com que essa história realmente não se perca. O Instituto tem quantos anos já aqui? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O Instituto está presente em Porto Alegre desde 1966. Em 56 nós já tínhamos um centro cultural brasileiro-alemão que foi incorporado pela nossa instituição do Goethe-Institut em 66. Então nós temos já quase 60 anos também de história aqui na cidade de Porto Alegre. E as nossas atividades para esse ano, nós nos vemos também como uma instituição que pode auxiliar as pessoas a manter esse vínculo. Nós percebemos agora, principalmente no bicentenário, uma grande alegria por parte das instituições, das pessoas em festejar essa data. Isso mostra também um sentimento de pertencimento e eu acho que a gente precisa também pensar, por um lado, se nós olhamos para o passado, essa trajetória de 200 anos, muitas histórias, muitas conquistas, muitos desafios, mas vamos olhar também para o futuro e nesse contexto o Goethe-Institut fica muito feliz de poder oferecer a sua instituição para que essa ponte, para que esse vínculo continue duradouro. Reforçando várias camadas, assim, né? Tanto a arte, filosofia, realmente cultura e ensino, educação, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso logo.
Quero passar a palavra para o vereador aqui da casa, vereador Thiago Albrecht. Mas o certo como é que é, vereador? Olá, Felipe. Olá, Bem-vindos. colegas. Obrigado. Albrecht. Depende, né? Cada um. Eu aprendi assim. Esse sobrenome vem de que parte aí da Alemanha? Significa quebra tudo. É mesmo? Dizem Não que é à sim. toa que o senhor é um parlamentar, então. Eu não falo alemão, eu só engano, sei algumas frases, mas diz que vem de Allesbrecht. Não sei de quebrar. Pessoal que talvez os mais filólogos aí poderiam ajudar. É uma alegria estar aqui no teu programa novamente, Felipe, numa ocasião tão importante que, além de ser uma bandeira política minha aqui dentro também, participando de praticamente todas as celebrações aqui na volta dos 200 anos da imigração, tem a ver com a minha história, né? Eu só sou quem sou hoje porque lá atrás vieram Albrechts imigrando, ou emigrando, eu nunca sei quando sai, quando entra, mas imigrando da Alemanha, no meu caso eram alemães que moravam na região onde hoje é a Ucrânia, né, no Volga e no Volhynia, então tem tudo a ver com quem eu sou hoje, o que aconteceu 200 anos atrás. Como forma de agradecer também, o senhor vai prestar uma homenagem aqui na Câmara em sessão solene, uma forma de marcar como a Câmara Municipal vai reconhecer também a história. É bom que tu já mencionas, a gente já convida no arranque do programa, né, dia 1º de agosto, 19 horas, convidados também estão aqui os nossos colegas, já foi inclusive ofício lá para o Goethe, né? Nós vamos fazer uma sessão solene em homenagem aos 200 anos da imigração alemã e também vamos entregar o troféu Câmara ao consulado da Alemanha, que é o único consulado fora de capitais da América Latina, né? Então, realmente, nós temos que acarinhá-los porque estar o consulado em Porto Alegre, né, professor, é realmente importante, porque este é o estado, bem dizer, berço da colonização. Não foi a entrada primeira, né, o nosso jornalista pesquisador antes comentava, mas foi o berço da colonização, né, São Leopoldo, e a gente precisa acarinhá-los porque tê-los perto, e o cônsul sempre fala, né, abraço para o Mark Bogodan aí, a Alemanha, o Brasil é o país que é parceiro comercial e, por que não cultural, enfim, o Brasil da Alemanha hoje. Então, realmente é significativo não é o cônsul, mas o consulado geral da Alemanha aqui, na pessoa do cônsul, é verdade, mas que o consulado receba essa deferência, porque para nós, não só descendentes de alemães, não só para quem lida com a língua e a cultura alemã, ou pesquisa, ou as artes, as belas artes, mas para toda a sociedade gaúcha é importantíssimo que eles estejam aqui conosco. Com certeza. A transmissão ao vivo da TV Câmara também, essa sessão solene em homenagem a esse bicentenário da imigração alemã. Passando ao meu lado aqui, é impossível nessa história toda a gente não resgatar a importância das memórias e dos afetos dos avós, dos descendentes dessa cultura. E a gente tem aqui a Martina Berger, que é essa artista plástica lá de São Leopoldo, esse berço que recebeu aqui, primeiramente, os alemães no Rio Grande do Sul. Você tem uma história muito bonita, porque consegue na tua arte hoje em dia não deixar que essa história se apague realmente, fortalecendo e trazendo para uma arte contemporânea também o passado. Sim. Bem-vinda, Martina. Obrigada por estar aqui também, esse convite. Então, eu comecei nas artes em 2014, já fazem 10 anos, né? E eu comecei a pesquisar o que me movia, né? Qual era o fio condutor da minha poética, né? Eu desenhava ilustrações infantis, eu tinha toda a influência de livros alemães, coisas que parentes me traziam da Alemanha, né? E também fui migrando para fotografia, para escultura, mas qual era o fio condutor disso? Era a memória da minha avó, as histórias e os contos que ela me contava, né? E as duas avós, inclusive, né? Que faziam cucas, que contavam contos dos irmãos Grimm. Enfim, são histórias até algumas lúdicas, algumas que nem aconteceram, mas que eu transformo isso em arte, né? E esse é o papel do artista, né? Também transbordar isso na arte e fazer com que o espectador crie novos significados também para essas obras, né? Pois é, e não é à toa que tu estás com esse ornamento, digamos assim, a gente pode chamar de tiara. Aliás, vou quebrar o protocolo. Por favor. Olhando para ela dá para saber que ela é solteira, sabia?
Por quê, vereador? Ela que explique, ela que explica pra nós aqui. É parte do traje típico alemão. A moça que usa tiara, ela é solteira. A moça que faz a amarração do avental, no traje típico, pro lado direito, acho que é casada. Pro lado esquerdo é viúva, para trás é solteira e para frente é virgem, né? Enfim, ninguém coloca essa parte. Foi adaptado tudo já aí. acho que já passou. Ou não. E curioso saber sobre esses elementos aí, porque a gente até ri, mas é como eles constroem realmente essa memória. E deixa eu passar para o nosso pesquisador aqui, um entusiasta aí da história, que é um leitor voraz, mas sei que também trabalha como terapeuta aí na saúde atualmente também. Já foi presidente também do Centro Cultural 25 de Julho. Olavo, conta pra gente de forma bem resumida, assim, pra gente entender. O vereador Thiago trouxe aqui, embora sejamos o berço, mas não foi aqui que começou de primeira, digamos assim, essa chegada. Como é que isso se espalhou? Como que essa imigração acabou tendo esse boom aí? Na verdade, olha só, Portugal escondeu o Brasil durante 300 anos. Na verdade, eles começaram a mostrar o Brasil com a vinda do Dom João VI em 1808. Antes disso, vocês sabem disso, não tinha uma escola, não tinha nada. O cara que entrasse não entrava Brasil lá dentro, porque eles tinham que esconder esse rico território, né, e não tinham como defendê-lo. Olha Portugal para dar conta de um país continental que nem o Brasil. Com a vinda do Dom João VI, isso mudou e lá por 1812 eles começaram a criar a ideia de substituir a mão escrava por mão de obra livre. Por incrível que pareça, os primeiros 200 imigrantes trazidos para o Brasil foram chineses para cultivar chá para a coroa do Rio de Janeiro. Não deu certo. Em 1818, 19, vieram em torno de 1.500 suíços da região de Freiburg, da Suíça, porque existem várias Freiburgs pela Alemanha ou pela Suíça também. E eles foram colocados em Nova Friburgo, que era uma sesmaria que pertencia a um padre, e um padre foi responsabilizado para acolher imigrantes. E ele comprou essa sesmaria por um valor 20 vezes maior do que ela valia. No meio das montanhas lá, colocou aqueles suíços, que muitos deram no pé, porque não tinha nada lá. Era só morro, né, e para cima e para baixo. Muitos voltaram para o Rio, outros se espalharam por Minas Gerais e por qualquer lugar. Em 1822, a independência já estava planejada há muito tempo, né? Isso não foi assim de um dia para o outro. E quando eles decidiram, nós vamos fazer realmente a independência, mandaram um emissário, Major Anton von Schäfer, que era um médico alemão, que era o ajudante de ordens da dona Leopoldina, mandaram ele para Viena para formar um exército que fosse confiável, porque o exército que tinha aqui era um exército português que tinha ficado quando Dom João VI voltou. Me permite só dois apartezinhos Por rapidinhos. favor. O primeiro é que a Imperatriz Leopoldina era de origem, digamos assim, germânica, não a Alemanha como nós conhecemos hoje, mas ela era de origem germânica. Isso é importante quando o professor cita, né, a questão de ir até lá buscar um novo exército. E uma outra coisa que isso pouca gente fala, mas que foi muito sofrido para os imigrantes, ele citou ali dos suíços, mas isso vai se dar ao longo de praticamente os próximos 100, 110 anos de imigração. O Brasil que foi vendido na Europa era um Brasil que não existia, né? Falava-se muito, né, professor, um paraíso na Terra, porque a Alemanha estava superpovoada, não tinha mais para onde crescer. E vem para o Brasil, lá tem terra, tem fértil, não sei o quê, blá, 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 blá. E chegavam aqui e não tinha nada. Muitos sequer saíam ali do perímetro do porto. Não, eu vou voltar, porque nada do que me prometeram está aqui. Muitos chegavam nas localidades, tinha que abrir as picadas, né, as chinais lá em... Chinês, não sei como é que fala picada.
e se ficavam depressivos, muitos se entregavam ao álcool e muitos retornavam para a Alemanha. Então, realmente, foi um processo em que, já no século XIX, nem tudo que reluz é ouro, né? Foi feito um marketing para a colonização, mas ao chegar aqui em Terra Brasília, os imigrantes, depois colonos, muitos deles se arrependeram. Quem pôde voltar, voltou. Pois é, e aí, Adrian, quem não se arrependeu? Como diante desse Brasil diferente chegando aqui, conseguiu se estabelecer aí mesmo em condições bem subhumanas, inclusive, até alguns. E eu acho que isso também entra um pouco no perfil dos imigrantes, né? Teve pessoas que tinham recursos, que traziam recursos para poder retornar, mas uma grande parcela não tinha essa alternativa. Então, sentou e procurou conseguir transformar o espaço que eles receberam para ter sucesso e ter aquele bem-estar também almejado dentro da Europa, né? A minha família também foi um caso parecido com a família do vereador, que também veio de uma região de território que hoje faz parte da Ucrânia, e a alternativa de voltar não era uma alternativa, ou seja, precisávamos conseguir mais sucesso que tinham conseguido na época, no século XIX. E se me permite, eu sou um alto-falante, vocês me perdoam, um alto que fala Você muito. faz o contraponto comigo, apresenta junto aqui, Não, por favor. jamais, não tenho essa habilidade. Tá acostumado. Isso é verdade. Sobre a questão do Volga e do Volhynia, que são os teuto-russos, né? Daí vem a palavra Teutônia, né? A cidade de Teutônia teve com Teuto, que é de pessoal que nasce na região da Alemanha. Long story short, assim, para encurtar. A imperatriz, o governo russo, lá, a monarquia russa, vai na Alemanha, convidam os alemães para povoarem a região do Volga e do Volhynia. Esses alemães deliberam e dizem, tudo bem, a gente vai, mas mantemos o alemão como língua oficial, não vamos servir ao exército russo e queremos manter a nossa liberdade religiosa. Tudo bem, acordaram e foram. Com o passar do tempo, não, como diz o Ayrton Ferronato, meu colega, não é bem assim. Colega vereador aqui. Com o tempo, a monarquia, porque a monarquia muda a hora que quer a sua cabeça, as regras mudaram. Muitos teuto-russos serviram ao exército e chegou um momento que eles, nós vamos embora, porque o que foi acordado aqui nós fomos enganados. Né? Exato, se traça também um paralelo com a história do Brasil, porque a czarina russa era uma princesa alemã, então na verdade foi um movimento meio que repetitivo, ou seja, ela faleceu no início eu acho que 1820, nessa década de 20, e o neto dela, em 1871, aboliu todos esses privilégios. Começou os alemães, principalmente na região da Volhynia, começaram a perder todos aqueles privilégios. Foram acordados anteriormente. E a alternativa era ou se tornar russo ou você perdia grande parte desses privilégios. Então isso também ocasionou que muitos deixassem esse território e voltassem em direção da Alemanha, onde estava superpovoado, como o vereador mesmo fala. Então a alternativa era ou Estados Unidos, ou Canadá, ou Brasil. Canadá e Estados Unidos exigiam já naquela época uma certa garantia de que a família ia se manter. O Brasil era um dos poucos países que... De braço aberto. Na lista de passageiros da minha família consta o seguinte: 6 famílias. E aí tem a parte onde fala de quantos volumes de bagagem, tá um tracinho ali, ou seja, 6 com bagagem, com a roupa do corpo praticamente. Então, foi um perfil de muitos alemães da Rússia que vieram para cá. Né? Eles não tinham... E ao chegar, olha só que interessante, muitos dos meus antepassados, e eu sou luterano, da comunidade luterana, muitos carregam até hoje no DNA o seguinte: política, tô fora. Não me meto, por quê? Porque lá foram traídos. Lá na Rússia, por questões políticas, porque o novo czar lá não manteve o pacto feito ainda no século XVIII, né, com a antiga czarina. Então a galera atravessa o Atlântico e traz, na pouca bagagem, ou em nenhuma bagagem, essa aversão à política. Hoje você vai para alguns interiores, especialmente
nessas comunidades luteranas e tal, falar em política eles torcem o nariz. É muito interessante. Martina, o que tu consegue lembrar, assim, dessas histórias que os teus avós contaram para ti e bisavós também, enfim, dessa chegada aqui, dessa relação que se assemelha com o que eles estão trazendo pra gente? Inclusive, a Adrian estava falando antes como sobreviver aqui, como se divertir, né? Eu fiquei pensativa agora. Eu cresci ouvindo histórias de um avô que escreveu um livro, Os Imigrantes Alemães de Williams Lust. Os que vieram para a região da Charlau e fundaram a Sociedade dos Cantores, que era uma sociedade recreativa de canto e união, né? Lá tinha escola, tinha bandas ensaiando. Dessa forma, eles fazem os jogos, né, germânicos também. Dessa forma, eles foram construindo. Claro que era um livro meio... ele colocou muito a história só da nossa família, que eu sou Berger, mas eu também sou von Hohendorf, né? E essa família foi importante ali, no fato, eles foram a segunda leva que chegou para o Brasil, mas agora eu descobri que eles chegaram porque o filho mais velho na Alemanha recebia a herança e os outros e ficar vendo navios, né? Não uns abanando. E daí eles acabaram entrando no navio e vieram para cá, né? Porque lá eles não tinham herança, né? Mas era uma lei da época, né, na Alemanha. Tu vai ver muitos clubes, Felipe, recreativos aqui em Porto Alegre, Sojipa, o Grêmio Náutico, por exemplo, mas muitos clubes recreativos fundados por alemães. Todos, Inclusive Todos em São Leopoldo praticamente, temos a Sociedade Orfeu, né, que é uma das mais antigas, né? Então, Por que isso? Eles vinham, fundavam a igreja, o boliche para tomar schnapps, schnapps é traguinho em alemão, igreja, boliche e clube, que era ali nas Gemeinde deles, né? Eles viviam... E a escola, né? E a escola, porque já é uma tradição antiga. E todo o desenho da cidade já vinha o projeto da Alemanha também, né? Assim como o Isso. projeto das sociedades. O que é esse livro que tu trouxe aqui? É esse justamente que tu mencionou? Ou esse é outro? Não. Esse aqui eu ganho de presente, geralmente de uma parente que mora na Alemanha, né? E aqui é a Escolinha dos Coelhos. Ele tem a ver com as memórias que minha avó me traz, porque ela fala muito sobre o Hasenkinder, as crianças coelhos. E, enfim, ela também é artista. E isso aqui me inspirou a fazer as minhas ilustrações, né? E sempre com essa coisa da criança, da imaginação, do lúdico, né? Nossa, que legal. Isso aqui é uma biblioteca que eu tinha feito até para os 100 anos da Finlândia na época, porque a exposição foi numa biblioteca, mas sempre trazendo essa coisa das histórias dos personagens que saem. E meu trabalho tem essa coisa da miniatura, né? E por que o coelho? O coelho tem algum significado? Acho que são tradições, assim, da Páscoa, né? A minha avó pintava cascas de ovos perfeitamente com coelhos. Numa época que não tinha imagem, não era reproduzido essa massificação da imagem como tem hoje, né? E isso ficou dentro da memória de cada um, né? Dentro do trabalho de cada um. Como a gente se considera Hasenkinder, crianças coelhos da família, né? Sabia que vocês, nos círculos alemães de vocês, bom, você me convidou para falar, estou falando, Por favor. tem a árvore de Páscoa em alguns círculos, Osterbaum. Mas vocês têm esse costume Sim, também, né? temos. Árvore porque a gente sabe da árvore de Natal. De Natal, não de Alemã, Páscoa. né? E se colocam Páscoa. ovos na árvore. Sim. Esses ovos Os que ovos são pintados. Sim. customizados. E geralmente a gente coloca amendoim açucarado dentro dos ovos. Aquilo Aquele famoso tem cri-cri. que é feito um ninho de Páscoa, né? E todas essas histórias o meu bisavô também contava para minha avó. Ele tinha um jeito de contar que ela enxergava o coelho perto dela, né? Ela é uma criança, assim, Isso, né? é uma Bem- dúvida. Isso veio da Alemanha, essa do cri-cri dos ovos, ou eles aqui já adotaram? Isso eu não tenho essa informação. Eu Eu não- imagino que Nessa teve parte- coisa muito adaptada, É. né? Porque amendoim na Alemanha não tinha, devia ter castanhas, né? Pois é. Se eles utilizavam, eu acho que, principalmente quem é de família alemã, a gente não sabe exatamente onde a nossa tradição acaba e onde começa a tradição fizeram aqui. local, né? Porque acho que também é um sinônimo bem interessante da gente, quando a gente fala de identidade, né? Qual é a identidade, né? Porque a gente já está numa mistura. Isso deixa também esse processo muito mais agradável, né? Tenho certeza que a gente vai falar ainda de identidade, mas a gente falava antes sobre os dois grupos de imigrantes.
não só os imigrantes que vieram vereador, do território que hoje faz parte da Alemanha ou dos seus reinos que formaram o reino alemão, mas também de países ou de locais de fala alemã. Então entra também a região da Tchecoslováquia, a região do Império Austro-Húngaro e também da Volínia. Então isso consequentemente trouxe até para o Rio Grande do Sul e para o Brasil a formação de duas igrejas, né? Porque normalmente os imigrantes que vieram da região do leste, principalmente da Volínia, auxiliaram a fundar uma igreja que se foi, acho que inclusive é a sua denominação também, a IELP, que veio dos Estados Unidos. Ou seja, quando eles chegaram aqui, eles não eram vistos como alemães, né? Porém, na Rússia, eles eram alemães. Então, chegaram aqui, não eram mais alemães, eram russos. Então, aí, nesse próprio processo, já começou um choque de identidade. Quem eu sou, né? Pois é, essa vinda para cá, Olavo, teve grupos que demoraram, em média, 90 dias, mas chegou a grupos aí que demoraram 300 dias para chegar, de fato, aqui no Rio Grande do Sul? Tem um navio que saiu da Holanda, ele na saída, no sul da Inglaterra, ele naufragou, foi resgatado, e foi para Plymouth, uma cidade inglesa ali. Eles ficaram 2 meses ali e 2 meses não, 2 anos. E uma pequena turma conseguiu embarcar meio logo, né? Mas acabou que esses caras levaram anos para chegar no... São praticamente os fundadores hoje de 2 irmãos, né? Alguns até ficaram, lógico, ficaram lá na Inglaterra, mas a maioria. E aquele navio tem uma história muito interessante, porque eles tinham mais ou menos umas 500 pessoas para embarcar e o navio não comportava 300. Quando já tinha 350 no navio, o comandante do navio se mandou. Hauskirchen. Porque ele sabia que esse troço, se chegasse todo mundo, não ia ter comida e ia afundar. Ele arrancou com o navio daí. Tinha filhos embarcados, os pais no chão. Tinha mulher embarcada, o marido lá. Tinha marido embarcado, a mulher e os filhos lá. Então, a confusão que vocês podem imaginar foi imensa. Que ano né? isso, professor? Isso foi em 1825. Bem ali na... Bem na primeira turma, nas primeiras turmas ali. Né? Mandar de volta para a Alemanha era impossível. A Holanda conseguiu um navio e aqueles que ficaram em terra foram mandados para o Brasil. Quando eles chegaram aqui, já tinha uma turminha aqui, o que aconteceu? O governo assentou uma turma em Santo Amaro, em São Paulo, porque ali tinha sido criada uma siderúrgica e aquilo ia representar mão de obra para a siderúrgica de São Paulo ali. Os que tinham parentes ali em Santo Amaro foram encaminhados para lá. E o restante veio aqui para o Rio Grande do Sul. Daí. Isso eu queria que vocês pudessem me confirmar, que eu já ouvi, inclusive, da nossa colega Vanessa aí, que é colega jornalista também de São Leopoldo, que tem descendência alemã. O que ela me contou sobre os sobrenomes, como tem uma questão curiosa com a chegada dos imigrantes aqui, muitos sobrenomes tinham a ver com a função que eles desempenhavam lá no país, e aqui tinha essa mudança de nome, o sobrenome acabava se perdendo um pouco. Como que era essa relação com as famílias, assim, com essa história? Não, na verdade, os sobrenomes vieram e permaneceram, ao contrário dos Estados Unidos. Quem ia para os Estados Unidos, primeiro ele ficava numa quarentena e tinha que inglesar o seu sobrenome. Né? Aqui no Brasil nunca houve isso aí. Mas, na Segunda Guerra Mundial, em função das perseguições às etnias, especialmente alemã, italiana e japonesa, aqui no nosso estado, muitos trocaram de sobrenome. Se nós formos para a região de Dom Pedro de Alcântara, que é perto de Torres ali, se tu vai para o cemitério, na Segunda Guerra Mundial acabam os sobrenomes alemães. Né? Então, os Kreuzburger, eles viraram cruz de alguma coisa. Kreuz é cruz. Né? Então... O meu pai se chamava Kurt. Nasceu em 46, portanto, um ano após. Ele não pôde ser registrado com K, que era a grafia alemã do Kurt Cobain, para quem conhece. Né?
Meu pai era curto com C, um dos poucos que conheci de curto com C, porque havia... Ainda a restrição. E tem um bisavô meu, assim, conta a história, um bisavô meu era pastor no Rio de Janeiro, ele era de Cachoeiro do Sul, Hasse, Mussardo Hasse. Ele surpreendeu um gatuno que tinha entrado na casa dele e tal, e aí teria imobilizado o cara de alguma forma e chamou a polícia. E isso era na época da guerra. Quando a polícia chegou, o gatuno disse, esse nazista aí tá querendo me ver. A polícia soltou o gatuno e me levou o meu bisavô para prestar esclarecimentos. Isso era muito comum. E essas são histórias que eu escuto da minha avó. Ela tinha 4 anos ali quando a Segunda Guerra Mundial acabou. E ela só conta assim que irmãos dela recebiam uma lista de coisas a comprar no mercado em português, que meu bisavô sabia falar português, ele atuava na política ainda das cidades, né? E ele entrava com aquela lista, ele não podia falar uma palavra em alemão, né? Porque tinha algum fiscal, alguma Sim. polícia, né? Imagina o auge da guerra. E uma história que ela conta, assim, eu fico impressionada, que esse bisavô, ele tinha muitos livros, e os livros eram em alemão, né? E ele teve que enterrar dentro de um barril esses livros em alemão. E depois, quando passou a guerra, ela até conta que o dia que a guerra acabou, o sino da igreja... Minha avó transitou pelo Brasil todo, né? No sino da igreja acho que Foz do Iguaçu. Tocou aquilo, nossa, incessantemente, né? E de repente veio ele gritando, ela estava na horta, né? A guerra acabou, né? Gritando em alemão. E depois disso ele foi desenterrar esses barris e os cupins chegaram, né? Poxa. Mas era um tempo difícil, eles não podiam conversar na cidade em alemão, né? Tinha alguém sempre de olho, né? Tu era condenado ao nazismo, né? Então... Em meio a isso, Adrian, tu falaste antes, como é que a educação conseguiu? Porque aí os imigrantes trouxeram o fator da educação como algo realmente transformador, juntando com esse perfil de viver em comunidade, esse perfil aí do cooperativismo também. Como é que foi se moldando essa educação para, mesmo diante essas dificuldades de relacionamento? Os primeiros tempos eles realmente foram bastante sombrios. Eu acho que as pessoas se depararam com uma regra que não sabiam como burlar essa regra, mas aos poucos foram se adaptando. Por exemplo, muitas escolas tiveram que fazer a troca do diretor por um diretor brasileiro ou um diretor nascido no Brasil. Né? No caso das igrejas, teve algumas questões semelhantes, onde o presidente da igreja então deixou o cargo para um brasileiro Não nato. Isso facilitou. Em algumas comunidades, me parece que o culto ele poderia ser, pelo menos a mensagem do sermão poderia ser resumida no final. Né? Mas aí depois gerou uma espécie de desconfiança. Mas será que o que eles estão falando é realmente o que foi falado antes em português? Então, se tentou, eu acho que de todas as formas, de manter a educação. E foi um processo que hoje podemos discutir se foi mais adequado, creio que não, porque foi uma espécie de trauma para todos os falantes. Né? Por exemplo, como nós vamos nos integrar, ou como nós vamos conseguir manter a educação para os nossos filhos. Isso gerou também em muitas pessoas aquele famoso trauma. Bom, eu não falo alemão porque na guerra tivemos um período muito difícil. Né? Nesse contexto dos alemães da Rússia, eu tenho uma história interessante. O irmão do meu bisavô, ele também tinha livros que foram apreendidos quando ele voltou. E ele teve uma brilhante ideia sabendo que a autoridade policial na época era meio caricata e até desprovida de certa inteligência, foi até a delegacia com o passaporte russo e disse assim, bom, olha só, esses livros que o senhor pegou, na verdade, eles não são em alemão, eles são em russo, porque eu sou russo, aqui o senhor pode ver pelo meu passaporte. Claro que os livros eram em alemão e ele se considerava alemão. Nem Mas falava russo. aqui está o meu passaporte russo, por favor, o senhor me devolve. Com isso ele obteve todos os livros novamente, porque a pessoa... Né, Alemão gótico, talvez, né? Que é possivelmente, não sabia diferenciar. Então, mesmo que essa perseguição ela foi mais intensa com os alemães com nacionalidade na época, isso não foi um fator que não respingou, na verdade, nos descendentes e com pessoas de outras nacionalidades que falavam alemão. Então foi um período bem
é bem difícil, né, professor? E havia... Desculpa. Se eu posso complementar, por exemplo, quando os alemães chegaram aqui no Rio Grande do Sul, o estado todo tinha um colégio público, o Colégio Militar de Porto Alegre. E as comunidades, como já foi falado antes, uma das primeiras coisas era a escolinha. Então, a igrejinha servia para os cultos, para as missas, servia para a escola e também era salão de danças, num primeiro momento, né? Depois disso, na Segunda Guerra, o Rio Grande do Sul tinha 680, em torno de 680 escolas comunitárias mantidas pelas comunidades, porque o governo do estado ainda não chegava lá. E elas, de um dia para o outro, foram fechadas. Fechadas é uma forma de dizer. Professor afastado, veio um professor para uma comunidade do interior que tinha como língua o dialeto alemão. E, lógico que todo mundo aprendia português, a maioria sabia falar alguma coisa em português, mas as crianças, quando iam para a escola, começavam a aprender o português na escola. E vinha um professor lá que não sabia uma palavra em alemão, e as crianças não sabiam uma palavra em português, ou poucas palavras em português. Evidente que ficou uma turma ali que perdeu muito na educação. Uma turma que não foi escolarizada, digamos assim, que teve que mais tarde buscar. E depois da guerra, isso não voltou. Essas escolas não voltaram a ser escolas comunitárias e o governo meio que se viu na obrigação de assumir o ensino público. Lógico, para isso se adaptar a todas as circunstâncias e a um novo momento. Isso levou, digamos, uma década, pelo menos, a gente podia falar assim, para isso normalizar de alguma forma. Né? E o Centro Cultural 25 de Julho é resultado de uma tentativa de a germanidade poder se manifestar novamente. Quando foi fundado, era permitido as etnias se manifestarem culturalmente. Por isso, Centro Cultural 25 de Julho. Né? Nas suas tradições, na sua cultura, no seu canto. E realmente no interior, os cultos e cantos e orações, o alemão, a língua alemã foi apagada. Veja bem, né? Tanta dificuldade para sair de lá, chegar aqui, se manter aqui, e olha quanta coisa, quanto contribuiu e fez com que esse estado que a gente está hoje pudesse estar onde está também. A contribuição fundamental aí. Na verdade a gente sempre tem a lembrança de que foi a Segunda Guerra que fez a proibição da língua. Não. A proibição da língua começou em 1838. A campanha de nacionalização do Getúlio Vargas, onde se chegou à conclusão que todas essas línguas, todas essas etnias que formavam, especialmente o sul do Brasil, eram um perigo. E a forma de nacionalizar tudo era uma língua só. E aí se partiu, lógico, o português, que era a língua nacional, né, para o português ser a língua. E todo mundo que não falava português tinha que ficar quieto. Tinha que falar português do dia para a noite, então os seus avós, os meus avós, né, e quem falava ou rezava em alemão era preso. Meu avô passou um mês preso, trabalhos forçados, lógico, cavucar estrada com picareta, ou seja lá o quê. Em meio a isso, vereador, ouvindo um pouco do que traz o Olavo aí, fugindo da política aí, dá para entender o porquê. Como é que o senhor conseguiu aí adentrar nesse mundo da política e com esse histórico todo aí, para tentar fazer diferente aí? Eu como sou filho de pastor, né, luterano também, depois sou formado pastor, não exercendo hoje. Aí você acaba rodando, né? Por exemplo, eu não tive mais o alemão ensinado em casa porque o pai foi pastor em locais onde ou não se falava mais tanto alemão, ou já os tropeiros sulistas e gaúchos foram subir. Meu pai foi 12 anos pastor no Mato Grosso, depois virou Mato Grosso do Sul, né? E lá não se falava, em hipótese alguma, o alemão, né? Então, eu já sou de uma geração muito mais culturalmente miscigenada, né? Depois dos 7 aos 17 eu morei em Curitiba, onde meu pai foi pastor
até praticamente falecer aí na Covid. Então também já não se falava mais o alemão, isso já é a década de 90, né? Então eu já sou de uma geração em que já vai para outros centros, outros locais. A língua alemã já não é mais... Meu pai foi aprender, o professor falou, né? O pai foi aprender português na escola, isso é anos 50, né? O pai nasceu em 46. Eu não tive o alemão em casa, então assim... O que a gente tem assim é mais do pai, de falar, de conversar, da própria tradição luterana, né, que a reforma luterana, aliás, o Martinho Lutero era quem dizia, né, ao lado de cada igreja uma escola, né, ele já na Idade Média dizia, as crianças e também as meninas precisam passar ao menos meio expediente na escola estudando, né, isso para a Idade Média era um troço de muita vanguarda. Então a questão política minha, ela vem muito mais já pelas brasilidades, né? Por enxergar um contexto brasileiro já muito mais moderno, de direita, de esquerda, de liberalismo, de socialismo, do que alguma raiz que, como falei no começo do programa, numa outra intervenção minha, em algumas pessoas mais antigas e mais idosas, em algumas culturas locais, nos interiores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, alguma coisa, lá ainda tem um ranço passado na cultura com a política. Isso tem um pouco, sim. Deixa eu aproveitar o que o senhor trouxe sobre essas brasilidades aí e o contemporâneo, passando para Martina, porque a arte dela fala um pouco sobre isso. Tua arte em miniaturas. Explica pra gente o trabalho que tu faz. A gente separou também algumas fotos aí, fotografias de alguns trabalhos, para vocês também entenderem o que ela quer dizer. Por favor. Então, eu tenho um trabalho com fotografia e também com cerâmica, né? E o trabalho com fotografia, eu fui criando relicários. Da onde que vem o relicário? Eu cresci vendo aquelas cristaleiras com relíquias, com miniaturas guardadas de festas alemãs. Então eu fui criando esses relicários, né, de madeira. É esse que a gente está vendo na tela. Esse é um dos aí. relicários. Esse aqui, inclusive, tem uma foto de uma família da Argentina, que a minha avó ela acabou saindo de Lajeado e foi parar na fronteira. Ela nasceu na Argentina, inclusive. Depois foi para Mato Grosso do Sul e, enfim. Aqui eu vou trazendo nesse trabalho um pouco da costura, que tem essa coisa da minha avó com a minha bisavó. A costura de quem faz as próprias roupas, porque não tinha nada. Elas costuravam, elas tinham que produzir os próprios enfeites para o casamento, né? Esse aqui já fala um pouco do meu avô, né? Que ele trabalhava com a parte da madeira. Meu bisavô também. Então são pregos, né? E eu vou ressignificando isso sempre com personagens das fotos antigas que o meu tio-avô fotografava. Ele é responsável por ser o fotógrafo amador e registrar todas essas crianças que iam nascendo, assim. Então, e esse aqui é um trabalho de performance que eu já fiz na pandemia. Eu usei o meu rosto como um relicário daí. E eu trabalhei essas fotos de crianças e fui colando, usando esse véu, que até então eu não sabia o que era. Eu achei que era só um véu de casamento da minha bisavó. Depois ela me contou que parte desse véu foi para um caixão da filha que morreu aos 8 anos de malária. Nossa. Porque era tudo precário, não tinha como... uma das minhas bisavós, inclusive, era parteira e tinha toda a ala lá para atender as mulheres ali, né? E, enfim, ela fala dessa precariedade dos materiais, das coisas, era muito difícil, né? E eles tinham tudo em Lajeado, mas de repente meu bisavô era desbravador e queria, não sei, ir para o meio do mato, nada, formar a família, formar novas histórias, e sempre ele entrava no viés da política lá, e aquilo era por amor, assim, né? Tu vai conseguir continuar com esse trabalho de alguma maneira agora na Casa de Cultura Mário Quintana? Qual é a ideia do teu vilarejo? Na Casa de Cultura Mário Quintana é com a cerâmica, né? A cerâmica, ela tem muito mais a ver com as miniaturas e com as pinturas que a minha avó fazia, tem as histórias, né? E eu criei um projeto que passou numa lei de incentivo à cultura no Mário Quintana, que é o edital Vitrine. São 3 meses fazendo uma exposição, também as peças podem ser vendidas. E, enfim, por conta da enchente, eu perdi até muitas coisas na loja do Santander Cultural. A gente prorrogou isso e vai ficar a partir de março, né? Que as pessoas poderão conhecer outros artistas. Eu vou fazer uma curadoria, né? Que são amigos meus, mestres,
colegas da cerâmica, né, que eu tô convidando. Que bom, cultura. Adra, a gente olhando para essa identidade, né, desse povo que chegou aqui, olhando para hoje, assim, tendo esse olhar contemporâneo hoje para os imigrantes que estão aqui, como pensar nessa transformação continuar acontecendo daqui a uns anos, né? O que precisa ser feito aí em termos de continuar resgatando essa história, não deixar que isso se perca, porque aí a gente viu, como o próprio vereador trouxe, uma mistura e uma miscelânea bem grande de culturas. Eu acho que a história ela não é um processo completo, né? O professor está aqui, pode falar com maior propriedade, e eu acho que nesse momento a gente também está fazendo história, né? Há 200 anos atrás ninguém pensou, os colonos que vieram para cá, daqui a 200 anos nós vamos estar sendo tema de um programa de televisão ou de um ano todo de festividades. Nós tivemos movimentos que se repetiram no decorrer da história, inclusive aqui em Porto Alegre, vamos estar agora próximo aos 150 anos da imigração italiana. Nós tivemos uma grande parcela de pessoas vindo depois das tragédias do Haiti, que estão aqui no nosso convívio. Nós tivemos pessoas da Venezuela que vieram em grande parcela. Quer dizer, essa história está se repetindo, e eu acho que o importante que a gente pode aprender do passado vendo principalmente os períodos difíceis que foram, como a gente citava antes, esse período de proibição do idioma. Eu acho que você proibir uma pessoa de vivenciar a sua cultura é um dos maiores crimes que pode acontecer. Então, esse é um fato que nós podemos aprender com o passado, de nós podermos também manter esse vínculo para as gerações futuras, ou seja, hoje as comunicações elas permitem com que a gente consiga pelo menos manter um contato com a língua. Antigamente era livros, quando era possível você receber uma informação do outro continente. E eu acho que uma questão que é muito importante é de nós tentarmos nos contextualizar se a gente olhar para trás, né? A gente não pode avaliar com a nossa mentalidade hoje determinadas coisas que aconteceram no passado. Sim. Isso é um fato muito... Comentarista de jogo jogado é uma barbárie. É um exatamente, contexto, exatamente. Então, nesse sentido, é evidente, por exemplo, o Centro Cultural 25 de Julho, ele foi fundado de uma certa forma, olhando um pouquinho para o retrovisor, para resgatar o que era antes da campanha de nacionalização, né? Hoje nós não temos outra saída a não ser olhar para frente. Eu sempre digo, a gente não pode se tornar um assoprador de cinzas daquilo que era para ver se acha alguma fagulha, né? Nós temos que ser chama, isso significa nós temos que ter presente valores que são possíveis viver, recebidos dos nossos antepassados, mas que são recebidos, que são possíveis de viver no momento atual. Aquilo que tu te referia, né? E isso te faz olhar para frente. É isso que vai te dar força agora para tu realizar o agora, né? Não adianta a gente ficar como etnia, e o Rio Grande do Sul está cheio de etnias. Por exemplo, a cidade de Juí tem um parque enorme lá, onde pelo menos 14 etnias têm sede, né? A cidade de Juí. Aqui em Porto Alegre nós podíamos juntar quantas etnias? Vamos falar das coisas boas aí, porque agora tu falou dos valores, a gente falou tanto dessa história aí que foi pesada. Vamos falar aí, que valores? Porque eu vou falar da comida, porque eu gosto muito das compotas, da cuca, da culinária. Mas vamos falar de valores também. Por exemplo, o que os alemães trouxeram para cá que chama atenção? Casa arrumada com jardim. Isso é um valor que nós podemos manter hoje. E isso hoje já mudou muito, porque antigamente tu ia daqui a Gramado, aqui mora um alemão, aqui mora alemão no sentido descendente de alemão. Estava na cara. Hoje em dia quase todas as casas têm flores, tem jardim na frente. Os italianos vinham me dizer, estamos aprendendo com vocês, né? Apreço a cultura. Falou Lutero. Na Alemanha não tinha... A criança era obrigada a ficar na escola até os 14 anos. E eles trouxeram isso para cá. E o Rio Grande do Sul tem o índice de alfabetização que tem hoje. Os alemães têm uma grande contribuição com isso. Arte, né? Temos artista aqui, né?
Evidente que nem todos os artistas gaúchos são de origem alemã, né? A questão do canto coral, né? É uma tradição que veio tanto da igreja evangélica quanto da igreja católica. Tu não vai em nenhuma comunidade do interior, ainda hoje, que não tenha o seu coral que canta a missa, que canta o sepultamento ou que canta o casamento. Eu acho que o vereador canta, o senhor tem jeito que canta no coral, não? Sim, eu até já, como pastor, né, eu era regente, um modesto regente de coral, mas regi, cantei muito também, participei da gravação de um CD ali no Seminário Luterano de São Leopoldo, Concórdia. Mas sobre essa questão dos valores, uma diferença que a imigração alemã, também a italiana depois, mas existem para outras imigrações, até imigrações forçadas, né, uma página muito ruim da nossa história como Brasil, mas muitos alemães vinham com a sua profissão, tinham uma formação. Muitos, não os descendentes ali que tu comentaste que não tinham mala, mas muitos conseguem trazer inclusive livros. Aliás, tu falaste que teu avô enterrou. Sim. Quer dizer, tu sai da Alemanha, da Europa, que é o centro do pensamento, do debate, da filosofia, da engenharia, entende? Então, esse povo, quando aporta aqui, eles têm uma profissão. Então, apesar das dificuldades de relevo, de condições, às vezes até emocionais, depressão, eles logo caem na água e começam a nadar. Eles, inclusive, acho que o Renner, que veio da Alemanha no início dos anos 1900, ele já vem para empreender. Né? A gente já está falando aí, o quê? 60 anos depois das primeiras levas de imigrantes. Né? Na verdade, o Renner é do interior. Do Rio Grande do Sul? Do interior. Nascido aqui já? Não. Ele veio para cá e casou com uma moça mais ou menos rica, né? E era um empreendedor. Isso. E famílias que eram as famosas vendas do interior. Os mascates aqui. Não, os mascates eram vendedores para as vendas. Para as vendas. Né? Venda, a casa de negócio, vamos dizer assim, para entender melhor e aí, isso. Então, só para já te passo, enfim, só para encerrar o meu ponto, então é isso. Então, eles já vêm com essas profissões que são profissões desenvolvimentistas. Engenheiro, metalúrgico, negociante. Então você tem Porto Alegre, não. Quando a gente pensa em alemão, pensa em São Leopoldo, Dois Irmãos. Porto Alegre tem muita influência econômica de empreendedores alemães. Aí a gente só fica nos Gerdau, nos Renner, enfim, mas tem muitas outras famílias alemãs. Então essa se a gente pode dizer assim, esse foi um fator que já quando eles chegam, eles já caem na água nadando, já vão trabalhando e com isso ajuda a trazer prosperidade. E leva todo mundo junto. Que bom. E prosperidade para o Estado. Martina, mais coisas boas pra gente lembrar. Então, parecia que estava descrevendo o meu trabalho. O canto coral eu também já cantei, né? E a minha bisavó sabia ler música, sabia? Eu tenho inclusive uma bíblia dela em alemão ali, com todos os cantos, né? E eu comecei a trazer esses recortes para dentro do trabalho, né? Quando eu falei de relicário, o que tem ali dentro? Tem objetos que são até universais. Os espectadores da exposição, eles se identificam. Primeiro tu entra, nossa, parece um museu. Mas não, tu identifica que tem uma coisa da tua avó ali, né? Isso é um ponto que um professor meu das artes fez um trabalho uma vez. Ele disse assim, se vocês tivessem que ir embora da casa de vocês, qual objeto vocês levariam? E todo mundo escolheu o da avó. Qual era a influência que a avó tinha, né? Então, isso pegou muito, assim, né, como fio condutor, né, da minha poética. E, enfim, acho que são essas memórias que fazem a gente voar. Se me permite só um adendo, talvez uma parte, a discrepância entre, por exemplo, a Alemanha e Portugal, nessa época também das colonizações, era muito grande. Cada paróquia católica ou paróquia luterana era praticamente um centro cultural. E isso você não tem em Portugal. Você tem em Portugal uma coisa muito mais restrita a clérigos. E na Alemanha não, nas Gemeinde ali. Você tinha o cara que era o Schneider, que era o alfaiate, né? Mas no fim de semana regia o coral. Ou aprendeu a tocar ali na escola, na Chile, aprendeu a tocar o órgão. Então, a discrepância cultural
entre, por exemplo, os povos germânicos, Alemanha, Portugal, Espanha, é muito grande. Então, quando esse povo vem muita bagagem cultural, muita bagagem científica. Tem um alemão que andou aí pelos interiores coletando insetos, já ouviu essa história também? Sim, sim. Acho que na região de Santa Rosa, onde lá, um alemão aí começou a catalogar, acho que nos anos 30, 40, abriu um museu botânico no interior do estado. Então, é como se você pega aqui, nós tínhamos nas colônias portuguesas a farinha, e os alemães já estão trazendo a cuca assada e com o Streusel em cima ali, já com a farofa dentro. Então, cada igreja, praticamente, católica e protestante, é um centro cultural. Então, é uma bagagem que esses imigrantes trazem, é um aporte, eles aportam cultura, ciência, ensinamento muito forte na veia aqui no Rio Grande do Sul e nas outras. Pois é, e aí nesse sentido, Adriano, como é que o Instituto Goethe continua, né, nesse trabalho de fazer com que essa bagagem aumente, né, com os cursos que vocês oferecem, tem todo um trabalho de ensino super importante também. Eu acho que muitas pessoas consideram o Instituto somente uma escola de idiomas, é um lugar para aprender alemão, mas na verdade nós temos também uma intensa programação cultural que ela é possível de ser realizada com os nossos parceiros, ou seja, os temas que nós trabalhamos, eles são de interesse comum da sociedade. Isso nos deixa também numa posição muito confortável, porque não é um modelo de cima para baixo, né, que você traz determinados temas, porque o público brasileiro tem que aprender sobre essas coisas, mas são temas que nós desenvolvemos em conjunto. E aí entram as mais diversas áreas, áreas culturais, simpósios, e claro, para que a gente tenha como propriedade poder falar sobre cultura e sobre idioma da Alemanha da atualidade, nós precisamos de informação. E nesse viés entra também o trabalho que os nossos colegas da biblioteca fazem, que é importante salientar também, uma biblioteca pública, aberta a todos, vale a pena, já fui todas lá. as pessoas que estão interessadas em Alemanha, em língua alemã, são muito bem-vindos ao nosso instituto. E nós temos também, desde épocas da pandemia, a biblioteca online. E lembrando, tudo isso é gratuito. Que bacana isso. A gente hoje, olhando para o Instituto Goethe, a gente pode configurar ele como realmente um centro, um instituto que reúne uma diversidade de ações. Tem exposições de arte também. Tem exposição de arte, tem concerto, a nossa programação tem um teatro, ou seja, o nosso auditório serve como um espaço para seminários, para concertos. E é importante salientar que o Instituto ele teve uma função bem importante no período da década de 60, onde em muitos lugares no país não era possível falar sobre determinados temas. Então o Instituto serviu naquela época como uma espécie de Suíça, era um espaço democrático que reuniam pessoas de diferentes formas de pensar, e onde as pessoas, os intelectuais da época, os pensadores da época, sabiam que nesse contexto, nas dependências do Instituto, eles podiam falar livremente sobre o que bem entendessem. Então, muitas das pessoas que estão em funções importantes hoje em dia, elas lembram com muito carinho dessa época que o Instituto ofereceu abrigo para essas ideias, para essa troca de ideias que fez com que a sociedade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul se tornasse o que é hoje. Até realmente mais fortalecido também. Adrian, obrigado pela tua participação. Da mesma forma, muito obrigado também, Martina. Obrigada. Obrigado também, Olavo, vereador Thiago. Muito obrigado a vocês também que nos acompanharam, porque a gente tentou viajar um pouquinho no tempo aí. Na verdade, para falar de 200 anos, tem que ser uma série, porque é uma história muito rica aí, que muita gente ainda não conhece. Esse foi o nosso objetivo, apresentar um pouco do que muita gente não conhece para seguir valorizando o lugar onde a gente está, né? Esse senso de pertencimento. Muito obrigado pela audiência. Dá para este programa ser revisto lá no nosso YouTube, também nas redes sociais da TV Câmara. E a gente volta na semana que vem com mais um debate. Tchau, tchau.